segunda palestra deste evento, né? Segunda palestra deste evento, que é com a nossa professora Régia Agostinho, que todo mundo conhece muito bem, tem um trabalho fantástico sobre a mulher negra na literatura maranhense, precisamente a Maria Firmina dos Reis, tá? Então, eu vou fazer uma síntese aqui do que a Régia Agostinho representa para nós, tá? Então, queria dizer, antes de mais nada, Régia Agostinho é professora doutora da Universidade Federal do Maranhão, professora do Departamento de História, do mesmo centro que Letras, Centro de Ciências Humanas. Ela é doutora em História pela Universidade de São Paulo, em 2013, e possui mestrado em História pela Universidade Federal do Ceará, em 2002. E trabalha com a linha de pesquisa Linguagens, Religiosidades e Culturas. E tem uma experiência muito grande na área de História, com ênfase em História do Brasil, Império. E atualmente desenvolve pesquisas nessa área, né, de História e Literatura, História das Mulheres e História e Escravidão. A tese de Régia Agostinho é uma obra fantástica para a gente compreender a dimensão desta mulher, Maria Firmina dos Reis. O título da tese que ela defendeu em 2013 na USP é A Escravidão no Maranhão, Maria Firmina dos Reis e as representações sobre escravidão e mulheres no Maranhão na segunda metade do século XIX. Então, professora Régia Agostinho, seja muito bem-vinda a este evento. Tá? Sempre que a gente vai organizar qualquer evento e que vai tratar de algum tema relacionado à mulher, sobre o negro, o seu nome é um dos primeiros que vem à mesa de debates, de discussões. Então, muito obrigado pela presença e a sala é totalmente sua. Obrigada, Dino. Boa tarde a todas e todos. Obrigada pelo convite, mais uma vez, né, do professor Dino, do Gelma, né. Para mim é um prazer sempre estar aqui, né, assim, sempre que posso, sempre que sou convidada, para discutir questões que me são caras, né. Então, hoje, eu vou falar de um tema, eu não sei quanto tempo eu tenho, Dino. Você tem aí 1 hora, mais ou menos. 1 hora, tá bom. Hoje eu vou falar de um tema, né, que eu esbocei na tese que o Dino citou aí, em 2013, né, mas eu estou tentando aprofundá-lo, né, que é a África em Maria Firmina dos Reis, né, a África em Úrsula de Maria Firmina dos Reis. Já foi falado aqui pela manhã pelo professor Henrique Borralho, né, sobre como Trajano Galvão, né, e também Maria Firmina dos Reis anteciparam, de certa forma, um discurso, né, anti-escravista, não necessariamente abolicionista, né, depois eu posso explicar qual a diferença entre um e outro, né, porque muitas vezes há uma confusão entre esses termos, né, que para os historiadores são termos caros e importantes, né, não são termos iguais, né, eles não são sinônimos, abolição e abolicionista e anti-escravista não são sinônimos, né, mas esses dois personagens, né, esses dois autores maranhenses, né, estiveram na vanguarda, de certa forma, né, desse discurso anti-escravista no Brasil, no campo da literatura. A Maria Firmina dos Reis, eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido muito falar sobre ela hoje, né? Ela nasceu em 1825, em 11 de outubro de 1825, falece em 1917, e tem, ao longo da sua vida, da sua trajetória, uma vasta produção dentro dos jornais de literatura, né? Embora eu concorde com o que Henrique falou pela manhã, o professor Borralho falou pela manhã, né?
que mesmo que ela tenha tido essa vasta publicação, que ela tenha circulado nos jornais, ela foi meio que pouco ouvida, né? Pouco lida, no sentido de que sua principal obra, que é Úrsula, né, o romance de 1859, ele tem, sim, né, vários anúncios nos jornais sobre o romance, a venda do romance, mas as críticas dos contemporâneos, né, elas são poucas. É como se, tudo bem, uma mulher pode escrever, uma mulher negra pode escrever, nem se falava da cor dela, porque isso era um tabu, né, na época. Havia muitos personagens livres, né, intelectuais livres, que eram mulatos, que eram mestiços. O próprio Gonçalves Dias é um deles, né, mas há um silenciamento sobre a cor dessas pessoas por conta da existência da escravidão e de como os negros, né, e a mestiçagem era lida no Brasil no século XIX. Então, muito dificilmente você vai encontrar uma fonte contemporânea, né, da Maria Firmina dos Reis falando sobre a cor dela, né. O que eles vão colocar muito é o fato dela ser uma mulher escrevendo, incentivando outras mulheres a escrever. E o fato dela ser professora concursada, né, da Vila de Guimarães, para a qual ela se mudou, né, depois que passou no concurso, como coloca a tese o livro do Agenor Gomes, né, que é a biografia mais recente sobre Maria Firmina dos Reis, né, Maria Firmina dos Reis e o cotidiano da escravidão no Brasil. Foi lançado ano passado, né, no suposto bicentenário da Maria Firmina, porque há 2 documentos, né, um em que ela faz uma revisão do batistério e coloca a data de 1822, e outro que é a data mesmo do nascimento dela, que foi 1825. Bom, a Maria Firmina dos Reis inaugura, né, uma leitura sobre a África no Brasil no século XIX, né, uma representação sobre o que seria a África no Brasil no século XIX. Isso dentro da literatura. E essa leitura que ela faz é uma leitura, diferentemente do que estava colocado por outros literatos, uma leitura positiva, né? Uma leitura positivada sobre o que seria essa África, né? O trecho, né, do qual eu vou tratar especificamente é o capítulo, né, são 2 trechos específicos em que Maria Firmina dos Reis, ou o narrador, né, no seu livro Úrsula, vai falar sobre a África, né? Provavelmente é o capítulo mais citado e estudado da Maria Firmina, né, que é o capítulo 9 do Úrsula, chamada Preta Susana. Quem é Preta Susana? A Preta Susana é uma escravizada, nascida em África, né, é uma africana. Então, a Preta Susana, ela tem um papel importante no romance, e é preciso reafirmar isso, porque o que torna tão singular a narrativa da Maria Firmina dos Reis em 1859? É porque ela, através da sua pena, né, ela dá visibilidade e fala a esses cativos, né, a partir da fala dela, né, ela cria personagens escravizados dentro do romance Úrsula, que é um romance romântico, né, de uma temática romântica, em que, né, os protagonistas são a Úrsula e o par romântico dela, que eu não estou lembrando, o Tancredo, né? O Tancredo, são personagens brancos e tal. Mas, no meio disso, né, a Maria Firmina dos Reis, ela cria uma estratagema para falar sobre 3 indivíduos escravizados e colocá-los para falar. Né? Normalmente, os escravizados apareciam na literatura brasileira como peças que faziam parte do enredo, mas que não tinham necessariamente fala, não tinham fala, né? Eles eram lidos pelos brancos. Maria Firmina, talvez
pela sua própria, talvez não, com certeza, por sua própria condição, né, por sua própria formação. E para a gente entender por que Maria Firmina dos Reis vai falar sobre a África nesse momento, no seu romance, a gente precisa entender, né, que essa mulher, além de ser uma mulher negra, uma mulher mestiça, né, ela é uma mulher que é filha de uma escrava alforriada, né, de uma escravizada alforriada, filha e neta de escravizadas alforriadas, né? Então, a temática da escravidão, né, o mundo escravista, além de fazer parte do mundo da Maria Firmina dos Reis, fazia parte da família dela, né, da formação maternal dela. Então, não é de se espantar que ela, vivendo numa sociedade escravista, racista, né, patriarcal, tivesse uma leitura diferente, pelo próprio lugar de subalternidade que ela estava colocada, né, como uma escritora mulher, como uma escritora mestiça, como uma escritora negra, escrevendo no mundo dos brancos, né, escrevendo no mundo dos brancos, como bem colocou Henrique Borralho pela manhã. Então, Firmina, né, vai utilizar esse estratagema, né, de colocar, eu quero vender esse romance, eu quero que esse romance chegue para os leitores, né, eu quero que esse romance alcance não só os leitores, mas aquelas pessoas que também poderiam ouvir a leitura do romance sendo lida, né, pelas ruas, pelos alpendres das casas, né? Isso era uma prática comum também do século XIX, para a gente não pensar que a gente está falando só de um público leitor branco, né? Mas e também de pessoas livres, com educação, que eram mestiças, que eram negras, né? Também, né? A gente esquece muito isso, é como se o Brasil do século XIX, né, fosse apenas um Brasil de escravos e senhores, né? Mas no meio disso tem uma população pobre e livre, mestiça, indígenas, tem uma população mestiça, negra, que tem determinada situação financeira ou intelectual importante, né? Embora tenha-se, ao longo do tempo, isso mostra, né, como o racismo ainda faz parte do nosso mundo, sido embranquecidos. Pouco se fala, por exemplo, que Gonçalves Dias era um mulato, né? Era um mestiço. E isso é pouco colocado, né? Ennegreceram Machado de Assis, mas esqueceram de enegrecer o Gonçalves Dias, né? Mas essa seria uma conversa para outro momento. Então, naquilo que o Agenor Gomes vai colocar, que eu acho bastante interessante, todo o livro do Agenor é interessante, né? Indico para quem quiser saber mais sobre a vida da Maria Firmina e sobre o cotidiano da escravidão no Maranhão do século XIX, no Brasil, né? Ele vai dizer o seguinte, o Agenor, na página 31 do livro dele, né? Maria Firmina cresceu ouvindo os relatos do cativeiro narrados por sua avó Engrácia e por sua mãe Leonor. Ambas haviam sido escravas do comendador Caetano José Teixeira, dono do navio Vitória, usado no naufrágio de africanos escravizados, com frequentes rotas do porto de Cachel, na Guiné, para o porto de São Luís. Posteriormente, Engrácia e Leonor foram negociadas com Baltazar José dos Reis, pai de Sotero dos Reis, obtendo em seguida a alforria. Né? Talvez por isso a Maria Firmina faça parte da família Reis. Né? As narrativas dos dramas da viagem atlântica nos porões dos navios foram acrescidas pelas histórias contadas pela escrava Lauriana, mãe de Guilhermina, né? Maria Firmina refere-se a Guilhermina em seu diário como irmã querida. Lauriana, trazida em um navio tumbeiro, nasceu na costa ocidental africana e faleceu aos 85 anos em Guimarães. É com o olhar no porão do navio do tráfico que a escritora faz emergir a narrativa
que o Agenor chama aqui de abolicionista, né, e eu chamo de anti-escravista, de seu romance Úrsula. Uma narrativa ampliada pelas lembranças da vida em liberdade nas, abre aspas, descarnadas e arenosas praias, fecha aspas, da África, nunca esquecidas pelos cativos. É a primeira vez no romance brasileiro que uma personagem negra africana escravizada, a Preta Suzana, narra a tragédia da travessia atlântica em um porão de um navio tumbeiro no Brasil. Em Úrsula, a romancista dá visibilidade à humanidade do negro africano, submetido à escravidão em contraponto ao pensamento hegemônico que o considerava inferior, desprovido de cultura e ancestralidade. Ao fazê-lo, Maria Firmina dos Reis constrói, a partir do ponto de vista negro escravizado, né, um discurso singular no romance da segunda metade do século XIX, ao mesmo tempo que finca o marco inaugural da literatura afro-brasileira. Concordo totalmente com o que o Agenor coloca, retirando a parte, né, de que esse texto já seria um texto por si em si já abolicionista, né, mas isso também seria um debate para outro momento. E o que eu quero saber nessa fala, eu quero saber que África é essa que Maria Firmina dos Reis construiu a partir dessas memórias. Né? Memória, né, como já diz o Alice Salomão, né, disse o Alice Salomão, é uma ilha de edição. Então, a gente está falando aqui de uma memória que veio, né, das africanas, que Maria Firmina dos Reis provavelmente conheceu, né, claro, conheceu sua mãe não era uma africana, mas Guilhermina, sua avó, provavelmente o era. Né, Laureana também, né, então, como a memória é uma ilha de adição, né, e essas escravizadas, né, elas narraram para Maria Firmina dos Reis como foi mais ou menos o processo, né, a diáspora para o Brasil, né, para chegar em São Luís. E Maria Firmina dos Reis, na sua própria edição também, na sua própria memória, na sua própria ilha de edição, vai construir a partir disso, né, e preencher talvez alguns espaços vazios, quando fala sobre África em A Preta Suzana, né, quando a Preta Suzana fala sobre África. O que a Preta Suzana vai dizer sobre o continente africano, né? Isso é importante da gente ouvir mais uma vez. Eu sei que alguns de vocês já ouviram muitas vezes, mas aqui a gente vai ouvir tentando analisar um pouco mais, né? Sim, né? Isso é a Preta Suzana falando pela voz, né, pela escrita de Firmina. E lembrando que a personagem Preta Suzana é um personagem de ficção. Sim, para que estas lágrimas, dizes bem, elas são inúteis, meu Deus, mas é um tributo de saudade que não posso deixar de render a tudo quanto me foi caro. Liberdade, liberdade. Ah, eu a gozei na minha mocidade, continuou Suzana com amargura. Túlio, meu filho, ninguém a gozou mais ampla, não houve mulher alguma mais ditosa do que eu. Tranquila no seio da felicidade, via despontar o sol rutilante e ardente de meu país. E louca de prazer a essa hora matinal em que tudo aí respira amor, eu corri as descarnadas e arenosas praias, né, que o Agenor citou, né? E aí, com as minhas jovens companheiras, brincando alegres, com um sorriso nos lábios, a paz no coração, divagávamos em busca das 1000 conchinhas que bordam as brancas areias daquelas vastas praias. Ah, meu filho, mais tarde deram-me, né, em matrimônio a um homem que amei como a luz dos meus olhos, e como penhor dessa união veio uma filha querida, em que me revia, em quem tinha depositado todo o amor da minha alma, uma filha que era minha vida, as minhas ambições, a minha suprema aventura, veio selar a nossa tão santa união. E esse país de minhas afeições, e esse esposo querido, e essa filha tão extremamente amada, a Túlio, tudo me obrigaram os bárbaros a deixar. Ó Túlio, tudo até a própria liberdade. Então, a gente tem aqui algumas alusões do que seria a África, né? A África que Maria Firmina dos Reis inventou aqui,
né, a partir das memórias das africanas, que provavelmente ela ouviu, e que também ela ampliou, né, no jogo da imaginação, é uma África, primeiro, que é um país, né, não existe África como país, né, não no período, nem agora, nem no período da Maria Firmina dos Reis. Era uma terra de liberdade, né? A África não era necessariamente, nesse período, uma terra de liberdade, né? Ela era um lugar em que a escravidão existia, né? Embora isso não seja em nenhum momento um discurso para dizer que o que os africanos faziam era o tipo de escravidão que eles praticavam, era a mesma escravidão depois com contato com os europeus. Não é o mesmo tipo de escravidão, ok? Mas nesse momento aqui, dessas lembranças, né, provavelmente eu fiz a conta, né, imaginando que Preta Suzana, né, aqui na casa dos seus 60 e poucos anos, né, que já era considerada uma idosa no século XIX, né, ela deve ter vindo para o Brasil no final do século XVIII, né? Então, ela vem no final do século XVIII, em que já havia um comércio transatlântico, né, de tráfico transatlântico, né, e assim ela chega ao Brasil, dentro de um tumbeiro, vou já falar sobre isso, né, e a África, né, talvez que a Preta Suzana vivia, que ela via como um país, era uma parte do continente africano, né? Era talvez algum dos povos em que ela provavelmente vivia, né? E ela vivia em liberdade, e a Maria Firmina dos Reis, com o discurso romântico, né, que é um discurso de narrativa, de uma formação de uma ideia de nação, né, a gente tem que pensar exatamente isso, né, o que os românticos fizeram, né, enquanto projeto político, tá, e José de Alencar, o próprio Gonçalves Dias, né, eles fizeram um projeto político que saiu muito vitorioso, né, com a ajuda do Instituto Histórico e Geográfico brasileiro, né, o IHGM, fundada em 1832, mas colocada em funcionamento em 1838, com o historiador Van Hagen, com quem o José de Alencar teve várias brigas, né? Mas a literatura venceu, né, no sentido de qual é o discurso que permaneceu para as novas gerações. A ideia de uma nação coesa, né, a ideia de uma pátria, a ideia de, ao final do Segundo Reinado, a gente poder dizer que existia um povo brasileiro. Então, Maria Firmina dos Reis tem dois livros, né, esse livro, em que ela discute essa ideia de nação, mas nesse caso aqui, o que é interessantíssimo, ela joga essa ideia de pátria, de nação, para a África, como um todo, né? Ignorando completamente, e isso é bem legal, as coisas negativas que eram ditas sobre a África, né? Qual era a África que os ocidentais conheciam? Né? Era uma África pensada como um lugar de barbárie, era uma África pensada como lugar de pessoas quase sem humanidade. E aqui, Maria Firmina dos Reis constrói uma outra África, né? Ela mostra uma outra possibilidade de ler a África, e a gente está falando de uma mulher que está escrevendo isso em 1859, antes, né, bem antes dos historiadores franceses chegarem, né, e fazer toda uma historiografia em relação à África, tentando positivá-la. Depois, no Brasil, a gente tem isso já no final, bem tardiamente, né, no início da década de 90 do século XX, né, em que a gente vai tentando fazer uma leitura mais positiva e até conhecendo o continente africano. Né? Não à toa, algumas pessoas ficaram, né, à época, injuriadas, quando o presidente Lula, né, à época, na sua primeira gestão ou segunda, foi no continente africano e disse que ficou surpreso em encontrar tanta riqueza no continente africano. Por quê? Porque a imagem que até hoje, né, o senso comum tem
de África é de um lugar de muita miséria, é de um lugar de muita barbárie, né? É de um lugar de muita fome. Então, Maria Firmina dos Reis, em 1859, está criando uma imagem de África que é positiva. Claro que na literatura havia também, né, nesse momento, como diz o Alberto da Costa e Silva, havia também uma outra leitura possível de África, que era a África do Saara, né, que era a África das Mil e Uma Noites, né, uma África mais idílica, né? Só que aqui a Maria Firmina dos Reis ela está falando a África como um todo, né? E dando ao continente africano a ideia de pátria, né? Preta Suzana sentia a falta de sua pátria. E pátria, nação, significa pertencimento, significa cultura, significa você se sentir parte, né, daquele ambiente que tinha todas as possibilidades de divertimento, né, para Preta Suzana, né? Ela fala um pouco sobre as praias, né, do continente africano, a possibilidade do amor, né, existindo dentro da liberdade, né? Não que o amor não pudesse existir dentro da escravidão, né, com esses personagens, com esses escravizados que chegaram a São Luís, que chegaram ao Brasil, né, que foram trazidos à força para cá. Claro que não estou dizendo que esse amor não pudesse ser construído aqui, mas o amor em liberdade, né, ele obviamente era um amor muito mais com a tendência à felicidade. Ela tem uma filha, né, e de repente tudo isso foi tirado, né, e isso é outro ponto importante que todo mundo que estuda Maria Firmina dos Reis aponta. Tudo isso foi tirado pelos bárbaros. Mas quem seriam esses bárbaros, né? Os bárbaros para Maria Firmina dos Reis, para o narrador aqui, né, para Preta Suzana, seriam os traficantes, né, de escravizados. Seriam os europeus. E eu posso afirmar categoricamente isso até porque em Gupeva, né, que ela lança em 1861, acho que é mais ou menos isso, né, em que tem uma temática mais indianista, novamente os europeus aparecem como bárbaros em relação aos indígenas. Bárbaros são os europeus e não os indígenas, né? Então, Maria Firmina dos Reis tinha essa leitura, né, a contrapelo. Quem é que é bárbaro? Aquele que é escravizado ou aquele que escraviza? Né? É uma leitura humanista, é uma leitura católica também, né, pela própria formação da Maria Firmina dos Reis, embora, né, a Igreja Católica, de forma geral, né, defendesse a escravidão africana, mas é claro que isso, para os estudiosos de religião, os historiadores, né, falam que isso, alguns padres no Brasil contestavam isso também, né, contestavam a escravidão. Então, a gente tem uma ordem geral, né, mas entre a ordem geral e o que chega para as pessoas que estão vivendo lá bem distante de Roma, né, para aqueles que estão praticando a religião bem distante de Roma, as coisas podem ser um pouco mais diferentes. Então, essa é a África que Maria Firmina dos Reis tenta mostrar para os seus contemporâneos, né? Um lugar de felicidade, um lugar de pertencimento, né? E um lugar em que reinava a liberdade, né? É claro que se a gente for fazer o contraste, né, entre essa África idealizada, entre essa África que está na memória como uma ilha de adição, e é importante frisar isso, essas escravizadas vieram para o Brasil, né, num período, vieram para o Brasil, né, foram trazidas para o Brasil, para São Luís, provavelmente passaram essa narrativa para Maria Firmina dos Reis, e obviamente que elas não iam passar uma imagem negativa do lugar de onde elas vinham,
né? Talvez não falassem de uma pátria, não falassem de uma nação, mas falassem de um lar, de um momento da vida em que elas foram livres, né? E isso tudo foi tirado dela por pessoas bárbaras, né? Por pessoas que se diziam civilizadas, mas eram muito mais atrozes do que aqueles que eram considerados bárbaros, né? De onde vieram os africanos, né? De onde a Preta Suzana provavelmente veio? Eu fiz aqui alguns, não são bem slides, né? Mas são imagens que eu gostaria de mostrar para vocês, para vocês terem uma dimensão mais ou menos, né? De onde a maioria dos africanos que vinham para o Brasil estavam, né? Africanos no sentido, eu estou generalizando, né, gente? Não existiam necessariamente, até hoje não existe africano, né? Cada um pertencia a determinadas etnias, determinadas realidades, né, que não necessariamente formava, né? Africanos era o nome que os europeus deram a essas pessoas, né? Generalizando de forma geral. Como fizeram com os povos originários no Brasil, né? Chamando todos de indígenas, né? Estamos chamando todos de índios. Então, eu vou tentar colocar aqui essas imagens para vocês, não sei se eu consigo apresentar, né? Acho que consigo, sim. Cancelar, deixa eu ver. Pronto, vou partilhar. Acho que vocês estão vendo, né? Dá para ver, gente? Dá sim, perfeitamente. Certo. Vou aumentar aqui. Mas eu quero aumentar o zoom da imagem. Espera aí. Deixa eu fazer uma coisa rapidinho aqui. Vocês estão vendo agora? Estamos sim, mas se puder ampliar um pouco mais. Eu vou ampliar, sim. Pronto. Da onde vinham os escravizados, né, no final do século XVIII para o Brasil? Eles vinham de Caxel, de Bissau, né, para São Luís, que eu estou falando, né? Da Costa da Mina, né, aqui também. São esses os principais, né? É claro que vai ter também escravizados vindo de Luanda, né, vindo de outros lugares, mas a sua grande maioria, né, são de Guiné, são da Trato da Alta Guiné, né, de Guiné. Então muitos são chamados de negros de Guiné, né, de Caxel, do Porto, né, de Caxel, e da Costa da Mina, e também, né, Trato da Costa da Mina, tá vendo aqui, Belém e São Luís. Isso vai acontecer depois da Companhia do Grão-Pará, de Comércio Grão-Pará Maranhão, né, e essa companhia vai fortalecer, né, a chegada dos escravizados para Belém e São Luís, né, para essas regiões, e também São Luís vai receber através do tráfico interprovincial, né, vindo de outros portos, como Recife, Salvador, né, que estão mais próximos aqui de São Luís, vão receber esses escravizados também por via térrea, né, não necessariamente apenas pelos navios negreiros. Mas, provavelmente, né, e isso, é claro, eu estou fazendo um exercício de imaginação histórica, a Preta Suzana tenha vindo de uma dessas regiões aqui, né, regiões que tinham inúmeras diferenças, né, inúmeras diferenças entre povos, inúmeras diferenças de culturas, inúmeras diferenças, né, brigas internas também, né. Então, é essa mais ou menos, né, dessa África aqui, mais ou menos, que Preta Suzana, né, está falando nas suas memórias, né,
e que Maria Firmina dos Reis está colocando aqui como suas memórias. Deixa eu ver outra coisa para que a gente tenha uma dimensão também. O que era a África? Isso aqui é um mapa do século 17, certo? Não, do século 18. Mais ou menos como os europeus liam a África, né? Então, um mapa bastante antigo. Tem aqui, né, as regiões em que o Brasil vai estar comercializando. Brasil não, né? Não havia um Brasil, havia as capitanias, né? Depois províncias vão estar trazendo esses escravizados, estão aqui, ó, bem na costa, né? Principalmente do Senegal, da Senegâmbia, de Guiné, né? Da Alta Guiné, Guiné-Bissau, né? Costa da Mina. Então, é essa região, mais ou menos aqui, que os portugueses vão se estabelecer também, alguns portugueses e alguns abrasileirados, né, vão se estabelecer para fazer o tráfico transatlântico, né. Então, é dessa região, mais ou menos, que a gente vai ter essas lembranças, né, que Maria Firmina dos Reis condensa como uma terra de liberdade, né. Mas é claro que, tendo uma noção histórica, a gente vai saber que não era bem assim. Mas isso não invalida, né, a tentativa, né, de Maria Firmina dos Reis de construir a ideia de que todo esse continente fosse uma pátria, né, fosse uma nação de liberdade, uma nação que deixava saudades e uma nação que em alguns momentos era até superior ao Brasil, né, porque no Brasil havia escravidão. E na África de Maria Firmina dos Reis, até a África era uma terra de liberdade, né. Tem outro também que eu gostaria de mostrar, né, de onde vinha mais ou menos quase todos os escravizados, né, a maioria dos escravizados, essa área da Senegâmbia, né, aqui, tudo isso aqui vai ser chamado de Senegâmbia, né? Na verdade, hoje se resume ao que seria o Senegal, mas toda essa região aqui, né, com todos esses lugares, né, com todas essas divisões, é uma região em que o tráfico transatlântico vai acontecer, em que essa captura que Preta Suzana aponta, né, provavelmente aconteceu. Deixa eu só colocar aqui o computador na tomada, gente. Desculpa, mas é porque eu não gosto de colocar direto, porque senão a bateria vicia, né? Vocês devem saber disso. Bom, então eu estou dando aí para vocês a noção mais ou menos do que era, né, a África historicamente nesse momento e a construção que Maria Firmina dos Reis fez para positivá-la, e também, provavelmente, da própria narrativa dessas escravizadas, né? Elas devem ter contado para Maria Firmina dos Reis a partir das suas lembranças afetivas, né? Da sua ilha de adição, das suas memórias afetivas. Na África, a África que elas conheceram era, sim, uma terra de liberdade. Maria Firmina dá uma dimensão maior, né? Transforma toda a África em terra de liberdade, toda a África como uma pátria, né? E, por fim, para a gente atualizar um pouquinho, hoje esse seria o mapa da África na atualidade, né? Do continente africano na atualidade. Então, os lugares que foram os principais, né, portos de chegada, saída, né, dos escravizados para o Brasil estão aqui: Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné, essa Costa do Marfim, né, que é também um pouco, e Angola, né, em outros momentos, assim, no início do século XIX, né, depois do fim da Companhia do Grão-Pará. A gente vai ter a entrada também de muitos escravizados vindos por Angola, né? Mas eles eram capturados praticamente em boa parte do continente africano, né? Não eram necessariamente escravizados, não eram
necessariamente escravizados, né, pessoas que eram escravizadas só dessa região. Cabo Verde também, né, a gente vai ter a procedência dessa escravizada, provavelmente, né, fazendo esse exercício de imaginação dessas regiões. Não dá para dizer efetivamente de onde Maria Firmina, de onde Preta Suzana poderia ter vindo, né? Até porque ela é pensada, né, como ela é lida como uma africana, né? E lendo os dados do século XIX, do século XVIII, às vezes vai aparecer a procedência, né? A Maria Celeste Gomes da Silva, né, tem um texto muito interessante sobre isso, está fazendo uma tese de doutorado também na UFRJ, Rotas Negreiras e Comércio de Africanos para o Maranhão Colonial, 1755 e 1800. Esse texto que eu pesquisei dela é um texto que ela lançou em 2013 no encontro Liberdade no Brasil Meridional em Florianópolis, no 6º encontro. Né? Então, a Maria Celeste aponta, né, que esses africanos que chegavam aqui ao final do século XIX, né, na sua maioria vinham da Senegâmbia, né, e na sua maioria também poderiam vir da África Centro-Oriental, da Guiné, né, de Guiné-Bissau, e seria necessário, por isso que eu disse, né, que bom, eu fui convidada para essa palestra, para repensar de novo como Maria Firmina dos Reis leu a África, né, isso me deu vários insights que podem ser desenvolvidos depois, né, num artigo, ou, né, assim espero, para a gente tentar ver a ascendência, né, da onde a Preta Suzana, de que África a Preta Suzana estava falando, embora muitas vezes nos documentos eles sejam lidos apenas como africanos, né, africanos, generalizados, assim como os indígenas foram generalizados pelos europeus, né. Continuando a narrativa, né, de Maria Firmina sobre, ainda falando de África, né, ela continua, né, Preta Suzana, estava extenuada de aflição, a dor era-lhe viva e assoberbava-lhe o coração. Isso Preta Suzana contando, né, narrando a sua lembrança, porque, embora fosse uma lembrança feliz, é lembrança de algo que ela nunca mais vai ter na vida, que é a liberdade. Então, existe aí, né, uma rememoração que é extremamente dolorosa, embora seja uma lembrança positiva, né, você ter saudade de uma coisa que foi extremamente feliz, mas que você sabe que não terá mais, né. Então, esse cuidado também da história com a memória, né, eu acho que pode ser encontrado aqui. Não aqui necessariamente da Maria Firmina pensando a memória e tal, mas mostrando o quanto era dolorida essa memória afetiva. Isso provavelmente ela pode ter visto nas próprias africanas, né, contando como foi o translado para o Brasil, né, como foi o translado para São Luís. E provavelmente ela viu essa dor, né, e teve a sensibilidade de trazer essa dor, né, para o papel e mostrar para o restante dos brasileiros, né, para o restante da população pobre, livre, branca, de elite, né, um pouco de tentar, tenta fazer um movimento de empatia, tenta ver nesse escravizado algo mais do que um objeto, algo mais do que um artifício, né, um artefato de trabalho, entende que ele tem uma história, entende que ele tem uma memória, né, e isso é de uma riqueza, né, que me parece, assim, pouco ainda estudada. Ah, pelo céu, exclamou o jovem negro enternecido, sim, pelo céu, para que essas recordações? Mesmo que positivas, elas são dolorosas. Não matam, meu filho. Se matassem, há muito que morrera, pois vivem comigo todas as horas. Olha aí, né, como a discussão sobre memória está colocada aqui. Né? Não existe como a Preta Suzana simplesmente esquecer sua terra. Não existe. Né?
por vários motivos, né? E o principal deles é a escravidão. É tudo que ela deixou em África e o que ela encontra no Brasil, né? Vou contar-te o meu cativeiro. Tinha chegado o tempo da colheita e o milho, o inhame e o amendoim eram em abundância nas nossas roças. Isso é interessante também, né? Mostrar que essa África é uma terra produtiva, né? Que essa África não produz apenas escravizados, não produz apenas aqueles indivíduos que eram lidos como bárbaros, né? Mas tinha uma produção, né, de alimentos, tinha também já conhecimentos metalúrgicos, né? Então, até isso, o Gilberto Freire, né, vai fortalecer em 1933, mais ou menos, acho que quando ele lança Casa Grande Senzala, né, em que ele vai estudar quem foram os povos escravizados vindo para o Brasil, né, e ele vai falar, né, de muito dos avanços, né, desses povos, em que muitas coisas eles eram até mais avançados do que os portugueses. Então, a ideia de lê-los como bárbaros era uma ideia muito limitada, né? E Gilberto Freire está dizendo isso em 1933, né? Infelizmente, ainda muitos têm uma leitura de que a África é um continente sem nenhum tipo de riqueza, sem nenhum tipo de possibilidade de desenvolvimento, né? Tinha chegado o tempo da colheita e o milho, o inhame e o amendoim eram em abundância nas nossas roças. Era um destes dias em que a natureza parece entregar-se toda a brandos folgares. Era uma manhã risonha e bela como o rosto de um infante. Isso aqui é puro sumo da escrita romântica, né? De você também colocar a natureza, né, a exuberância da natureza, como foi feito também em relação ao Brasil, como um diferencial, como algo constituinte da pátria, né? Como algo constituinte dessa pátria. Um Brasil todo natureza, né? Uma África com uma natureza exuberante, com uma natureza que deve ser pensada também como um elemento bonito, um elemento que faça parte da identidade dessa pátria, né, que Maria Firmina dos Reis criou para a África. Sim, eu estava triste e não sabia a que atribuir minha tristeza. Era a primeira vez que me afligia tão incompreensível pesar. Minha filha sorria-se para mim, mas era ela gentilzinha, e em sua inocência semelhava um anjo. Desgraçada de mim, deixei-a nos braços de minha mãe e fui-me à roça colher milho. Nunca mais devia ouvi-la. Ainda não tinha vencido 100 braços do caminho, quando um assobio que repercutiu nas matas me veio orientar acerca do perigo iminente que aí me aguardava. E logo 2 homens apareceram e amarraram-me com cordas. Era uma prisioneira, ou seja, ela não diz, né, na sua memória, se esses homens eram brancos, se esses homens eram negros, né, mas a gente subentende, né, que o que essa africana está chamando de bárbaros são os brancos, né? Não são pessoas negras. Era uma prisioneira, era uma escrava. Foi em Baldton, ela era uma prisioneira a partir daí, era uma escrava a partir daí. Ela não era uma escrava antes, né? Ela tinha uma vida antes de liberdade, né? Então, isso é importante salientar, né? Ela coloca bem isso, deixa isso bem claro. Essas pessoas não nasceram escravas, né? Elas foram escravizadas. E muitas vezes a gente incorre nesse ato falho de dizer os escravos não. Essas pessoas não nasceram escravas, elas foram escravizadas. Até mesmo aqueles que nasceram do ventre escravizado continuam sendo escravizados, né? Eles não nascem escravos. Legalmente nasciam, né? Legalmente, mas talvez moralmente, né, do ponto de vista humanitário, ninguém nasce escravo, né? Era uma prisioneira, era uma escrava. Foi embalde que supliquei em nome de minha filha que me restituíssem, né, me devolvessem a liberdade. Algo que Maria Firmina dos Reis fala muito aqui no seu texto, né? Que a liberdade não pode ser alguma coisa que possa ser tirada de alguém, embora ela fosse.
né? Então, ela critica muito isso aqui no texto Úrsula, né? Ela usa o Túlio para falar sobre isso também, né? Maldito o homem o primeiro que escravizou seu semelhante, né? Então, a liberdade ela tinha, mas foi retirada, né? Então, ela pediu para que fosse restituído a liberdade para ela. Os bárbaros sorriam das minhas lágrimas e olhavam-me sem compaixão. Julguei enlouquecer, julguei morrer, mas não me foi possível. A sorte me reservava ainda longos combates. Quando me arrancaram daqueles lugares onde tudo me ficava, aí mais uma vez aparece a ideia de pátria. Pátria, esposo, mãe e filha e liberdade, meu Deus, o que se passou no fundo da minha alma, só vós o pudeste avaliar, né? É tão pesado, é tão forte, que ela não tem condições de mensurar em palavras, né? Na narrativa, que nem Maria Firmina dos Reis de colocar, né? Você nascer livre e ser escravizado, né? De uma hora para outra, da forma como Preta Susana foi, é impossível de ser dito o tamanho dessa dor, né? E aí ela vai falar sobre o processo do navio negreiro, né, que é uma coisa que é sempre apontada pelos críticos literários, né, como o grande momento do livro Úrsula, né? Por quê? Porque o Maria Firmina dos Reis está falando de um tubeiro, né, visto de dentro, da perspectiva do escravizado, 9 anos antes, 10 anos antes de Castro Alves lançar o seu navio negreiro. Outra coisa que é importante também a gente lembrar, Castro Alves também, né, pelo que me parece, também era mestiço, né, e isso pouca gente também fala, né. A gente tem uma mania mesmo de achar que os grandes, né, mania não, racismo mesmo, né, de achar que aqueles considerados grandes, aqueles canonizados só podiam ser brancos, né, não podiam ter outra cor que não a cor branca, né. Pátria, esposo, mãe, filho e liberdade. Meteram-me, e aqui que ela vai falar sobre os tumbeiros, meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. 30 dias de cruéis tormentos, de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida. Passamos nessa sepultura até que abordamos as praias brasileiras. Gente, eu estive em São Paulo ano passado, e eu fui visitar o Museu Afro, né, lá de São Paulo. E lá tem, não é uma réplica, é o esqueleto mesmo de um navio negreiro, né. Me foi assim, tão opressor ver aquilo, né, assim, me emocionou tanto, né, de imaginar, só de imaginar, né, que os meus antepassados passaram por uma situação dessa, né? Então, quem tiver a oportunidade de ir a São Paulo e de ir no Museu Afro, faça essa experiência, né? Não sei se sentirão o mesmo que eu senti, até porque o sentimento ele é individual, né? Mas é uma sensação, eu tive uma sensação muito grande de opressão, né? 30 dias de cruéis tormentos, de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida, passamos nessa sepultura, até que abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, e aí, né, a própria Maria Firmina coloca a mercadoria humana em itálico, né, no seu texto, porque aí ela já percebe que existe uma inversão, né? Não são mais pessoas, são lidas como mercadoria, né? Embora que humana. No porão, fomos amarrados em pé, e para que não houvesse receio de revolta, acorrentado como os animais ferozes das nossas matas, que se levam para recreio dos potentados da Europa. Então, os animais ferozes, né, de África, ainda hoje, né, as pessoas que têm, os bilionários, né, querem criar tigres, querem criar leões, né, querem criar animais considerados exóticos, né, para a criação, para o seu entretenimento. Isso acontecia no século XIX, no século XVIII, né, não só levar animais
selvagens, como levar escravizados, como levar indígenas, né? Como levar elementos, né, nativos do Brasil para serem vistos na Europa, né, como elementos exóticos, né, como algo para o divertimento desses potentados. Dava-nos a água imunda, podre e dada com mesquinhez, a comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratam seus semelhantes assim, e que não lhes dou a consciência de levá-los à sepultura asfixiados e famintos. Muitos não deixavam chegar a esse último extremo, davam-se à morte, ou seja, né, se jogavam no mar, se matavam, né, porque para eles, né, aquele sofrimento e não saber o que ia acontecer, porque havia também isso, eles não sabiam, eram todos misturados de várias etnias, muitas vezes não conseguiam se comunicar, né, e eles não sabiam o que ia acontecer com eles, né, para onde eles iam, né, então havia várias coisas da espiritualidade de alguns, né, que fazia com que essa tormenta, né, levasse eles a não esperar o que vai acontecer, né. Nos 2 últimos dias não houve mais alimento. Os mais insofridos entraram a vozear. Grande Deus, da escotilha lançaram sobre nós água e breu fervendo, que escaldou-nos e veio dar a morte aos cabeças do motim. A dor da perda da pátria, dos entes caros, da liberdade, foi sufocada nessa viagem pelo horror constante de tamanhas atrocidades. Não sei ainda como resistir, é que Deus quis poupar-me para provar a paciência de sua serva com novos tormentos que aqui me aguardavam. Então, isso é extremamente forte, sem desmerecer, né, o Castro Alves e seu magnífico poema, né, que é o poema Navio Negreiro, né. Até eu vi um escritor, não me lembro o nome dele agora, falando sobre que esse Navio Negreiro seria um dos textos, né, que explicariam o Brasil, né. Mas o Navio Negreiro é feito na perspectiva, né, de um albatroz, né, de uma ave, né, que chega no navio negreiro e vai observando o que está acontecendo ali, né. Andrada, fecha a porta dos teus mares, né. Não, Colombo, fecha a porta dos teus mares, né. Castro Alves, além, né, da possibilidade de poder ir ao Rio de Janeiro, né. O Henrique falou pela manhã que o Maranhão tinha uma importância grande, né, ainda no período do século XIX. Sim, tinha, né, mas economicamente a gente já está falando de um período, principalmente depois da década de 50, de uma certa decadência econômica, né. E mesmo que o Maranhão tenha sido um dos primeiros, das primeiras províncias a ter uma imprensa livre, né, assim que a censura terminou em 1821, né, a censura terminou em março de 1821, o Conciliador, que é o primeiro jornal maranhense, é publicado em abril de 1821. Né, para vocês verem como a gente já tinha aqui toda uma discussão, né, uma política, pelo menos entre as elites, né, de tentativa de participação no mundo, né, tanto no mundo como nas questões das regiões que depois se tornaram o Brasil. Bom, embora o Maranhão tivesse por longo tempo uma determinada importância, né, nesse período aqui, ao final de 1850, a gente está falando de uma província que já não é tão importante do ponto de vista econômico, e se você pensar, todos aqueles que foram canonizados por vários motivos, né, isso é outro estudo, né, eles saíram de São Luís, né, eles foram para o Rio de Janeiro, né, que era o centro político do Brasil e que era o centro cultural do Brasil,
né? A Maria Firmina dos Reis foi impossibilitado isso, por vários motivos. Primeiro, ela era uma mulher que não poderia viajar sozinha, né? Então, uma viagem também era cara, né? A viagem pelo vapor não era tão barata. Você tinha que estabelecer ter elementos de conhecimento para você entrar na seara literária do Rio de Janeiro, né? Para que o seu texto pudesse circular. Então, Maria Firmina dos Reis não teve as mesmas possibilidades que o José de Alencar, vamos colocar aqui no Maranhão, que o Gonçalves Dias, que a Luísa Azevedo, como estava falando aí, né, que para conseguir ter uma visibilidade, uma voz, né, nacional, além de serem homens, né, eles saíram da província e foram para o Rio de Janeiro, né, tentar a sorte, tentar a vida, tentar a política. E tiveram acesso ao ensino superior e tudo mais, embora eu acho que Castro Alves não tenha terminado, né, o curso de Direito, não tenho bem certeza. Então, gente, eu falaria também sobre o escravo velho Antero, mas eu acho que eu já falei mais ou menos uma hora, né? O escravo velho Antero também é outro africano que chega, né, é trazido para o Brasil, e ele vai falar sobre também a sua memória afetiva de África, né? Embora ele tenha se transformado no Brasil em um alcoólatra, né? Ele vai dizer no texto firminiano que em África, na terra dele, ele bebia sem precisar esmolar, sem precisar pedir a ninguém, porque ele trabalhava, e que a própria cachaça, né, o vinho da palmeira africana, era muito melhor que a cachaça brasileira, mesmo que tiquira. E aí a Maria Firmina faz até uma brincadeira, né, uma ironia com o próprio Maranhão, né? O vinho de palmeira era tomado pelo velho Antero em África e tinha também os seus dias próprios para ser tomados e os seus próprios rituais, não eram tomados de qualquer forma como era no Brasil, né? Não, foi retirado até a própria simbologia, até a própria significação do que representava beber, né? Do que representava beber dentro da cultura do escravo velho Antero, né? Então, isso foi retirado dele também. E ele se colocou num estado de torpor, né, para talvez conseguir sobreviver à escravidão, em que a bebida não tinha mais esse sentido religioso, né? Não tinha mais esse sentido de aproveitar os dias de festa, aproveitar os dias de alegria, aproveitar os dias de religiosidade, mas sim tinha um sentido mesmo de entorpecimento. Entorpecer para esquecer o mundo em que ele vivia. Então, eu vou terminando por aqui, né? Agradeço mais uma vez o convite do Dino, né, e do Gelma para participar do evento. Me abriu enormes possibilidades assim, de continuar essa pesquisa, né, essa pesquisa de não é comparação, mas uma pesquisa de você tentar perceber uma questão sobre a memória que está em Maria Firmina dos Reis, sobre a memória das africanas que ela ouviu, né, já que é uma memória já de terceira mão que ela passa aqui para a gente, né, e também sobre a África de Preta Suzana, né, a África real de Preta Suzana, né, e a África que ela quis contar, né, que as personagens que inspiraram, né, a Preta Suzana quiseram contar para Maria Firmina dos Reis, né? Talvez ela soubesse de toda a realidade, toda não, mas uma parte dessa realidade do que era tão cruel e perverso em partes do continente africano, mas não foi isso que elas quiseram contar para Maria Firmina, ou então não foi isso que Maria Firmina quis contar para a gente em 1859, né? Talvez ela quisesse apenas contar a parte positiva, né, desse continente, né, desses lugares. Então, mais uma vez, agradeço. Obrigada. Muito bem, professora Régia. Excelente conferência sobre umas Áfricas, né? São muitas Áfricas dentro da obra Úrsula de Maria Firmina dos Reis. Agora nós abrimos para o debate, nós temos um tempo ainda bom.
E justamente a gente pensou isso para poder debater essa questão. Então, quem tiver interessado em fazer algum comentário, tá? Só a gente pede que seja breve o comentário, até no máximo 2 minutos, tá? E aí a gente vai começar com o Jonilson Bogeia, e quem quiser pode ir levantando a mão. Tá certo. Boa tarde. Meu irmão Dino, você está me ouvindo? Bom, rapidamente, eu quero só pedir desculpas pela minha fala de manhã, que eu estava na rua, né, então foi meio conturbado, mas eu estava preocupado, tá, com a minha apresentação agora da tarde de uma pequena peça oral com relação onde que eu ia inserir. E depois da explanação da nossa amiga Régia Agostinho, perdão, eu achei que é o momento mais oportuno. É um poema que eu denominei de Maranhão Africano. Ele diz assim: refletir sobre uma triste história de um passado tão presente resgata em nossa memória algo que às vezes é silente. Falar sobre escravidão em uma terra tão explorada nos remete à opressão ainda hoje aqui instalada. Nossa terra traz consigo o sangue forte africano, que enfrentou vários castigos e ainda vivencia esse pranto. Esse tempo de sofrimento, infelizmente, não acabou. Na verdade, esse tormento, nosso Estado não se curou. Afastando-se daqui, muitos sofrem discriminação, simplesmente por serem nordestinos, especialmente do Maranhão. Vez por outra, é frequente, no noticiário da televisão, nosso Estado ser manchete por pobreza, miséria e exploração. Diante de tanta ganância, maus tratos e opressão, fatos que trazem repugnância nos remetem à servidão. Até hoje existem fazendas em situação análoga à escravidão, movidas pela intenção apenas de oferir lucros em grande proporção. E isso nos traz agonia, na verdade, um assombro. Os escravos ganharam a alforria, mas muitos só ainda resistem morando em bairros tipo quilombos. Aqui no Maranhão, mesmo antes de O Navio Negreiro, de Castro Alves, o grande poeta, Maria Firmina, com precisão, deixava sua mensagem em poesia bem completa, em favor da abolição, de forma bem contundente e nada discreta. Bom seria se, de fato, fossem quebradas as correntes e que não existisse nem mais um ato da escravidão e suas vertentes. Mas ela persiste em resistir, pela intransigência dos governantes, com corrupção, descaso e pelo mau gerir de verbas públicas, que é revoltante. Padre Antônio Vieira bem dizia: o Maranhão tem seu corpo na América e sua alma na África. E eu, de forma bem genérica, afirmo que o nosso Maranhão tem a África em sua própria raiz e a sua resistência na prática. Temos um sincretismo bem presente, terecô, tambor de crioula, umbanda e candomblé, uma tradição forte que a gente sente, inclusive com o cacuriá de Dona Teté. Nosso povo é sofrido, maltratado e sonhador, mas também é aguerrido, hospitaleiro, alegre e batalhador. E muito embora tudo isso, nossa terra tem seu valor. Ela tem muito mais África, eu acredito, e merece todo o nosso amor. Jonilson Bogeia. E aí, meu irmão Dino, só para também atender aquele seu pedido de manhã, né, já complementando aqui o nosso dia de hoje, hoje, dia 30 de março de 2023, neste terceiro Cigelma, o aprendizado aqui alcançado aumentou nossa lucidez. Neste brilhante trabalho, uma explanação precisa foi ministrada por Henrique Borralho, de maneira magnífica. Dando plena continuidade, o fantástico José Neres nos falou grandes verdades, com apontamentos cirúrgicos, ainda que breves. Homenageou Emetério José dos Santos, o demolidor de preconceitos, apontando valores que são tantos, superando vários preceitos. Já na parte da tarde, uma chuva de boas apresentações complementou o nosso primeiro dia, trazendo boas discussões, com empolgação que contagia. A professora Régia Coutinho abordou a África e Firmina com maestria, apontando detalhes e novos caminhos, coroando a reunião com primazia.
e com Dino Alcântara no comando, o simpósio está sendo espetacular. Grandes aulas que vão impressionando a quem está tendo a satisfação de participar. Joanilson Bogé, obrigado. Obrigado. Nilson, tu não pode sair não, fica logo para o Café Literário e já prepara o teu texto aí para declamação no Café Literário às 18 horas. Está sendo pronto para ficar. Muito bem, obrigado mesmo, Dionilson, obrigado. Bom, Régia, quando você tocou nessa questão da visão da África, né? Essa é uma questão que daria para a gente fazer um excelente trabalho de comparação, porque me parece que são dois autores, Castro Alves, como você falou, 9 anos depois deste romance Úrsula, e Maria Firmina dos Reis, né, que idealizam a África. Castro Alves, em Vozes da África, não só em Navio Negreiro, né, que Navio Negreiro ele fala do navio, mas em Vozes da África, que é um poema que eu considero melhor, né, é um poema contundente, realmente, em que ele peita a divindade, aquela coisa toda, né, e que se fosse na Idade Média ele teria ido para a fogueira, com esse poema dele. Então, Vozes da África, ele imagina uma África sem uma árvore. A África toda é um grande areal. O poema diz lá que não tem nem uma sombra de floresta para me proteger do sol. E, então, isso era algo que fazia parte dessa trajetória, né? E eu acho que a leitura desses textos, né, sobre a África, isso vai ficar para mais tarde, né? Eles realmente tinham só oralidade. Castro Alves era uma moça que contava essas histórias, né? E o que ele lia, né, de que era um Saara, o Saara representava 90% da África, aquela coisa toda, tá? Mas não tinha essa visão que no século XX vai se ter. E um outro autor é o José de Alencar. O José de Alencar escreve um livro sobre o Rio Grande do Sul, mas também o que ele tem do Rio Grande do Sul é de depoimento, né? Tanto é que o Franklin Távora vai dizer, mas como é que você escreve sobre o Rio Grande do Sul sem nunca ter pisado no Rio Grande do Sul? Como é que você vai descrever um ambiente que você nunca viu? Mas isso fazia parte do discurso do romantismo. Você imaginar, e claro, da mesma forma que Gonçalves Dias disse que nossa terra tem muito mais primores, é uma idealização, ela também precisou carregar isso, né? Então eu vejo que ela está falando a língua de todos que se inseriram no romantismo. Agora vamos tocar numa questão diferente. Maria Firmina dos Reis é uma mulher que está num segmento, né, numa voz discursiva no romance e no conto A Escrava. Mas é uma outra visão que ela passa a ter em Cantos à Beira-Mar, né, nos poemas. Nos poemas, a visão dela é diferente, né? Como é que você vê isso? Não sei se você já viu essa questão dos poemas de Cantos à Beira-Mar, como é a visão dela sobre isso, né? Olha, Dino, para falar a verdade, Cantos à Beira-Mar eu li alguma coisa, eu não tenho como te dizer assim, no todo do livro, né? Então, a poesia realmente da Firmina, estou devendo aí estudar, né? Eu não estudo a poesia firminiana, né? Então, eu fiz algumas aventuras em que eu vi a permanência, né, a questão do feminino, né? Aparece lá, né, e a mulher se colocando, né, não só numa condição de subalternidade, mas numa condição também de enfrentamento, né, claro que um enfrentamento dentro do limite do possível, né, do que era possível enfrentar. Até alguns estudiosos de Maria Firmina falam isso, não em relação ao Cantos à Beira-Mar, mas o próprio Úrsula, né, que Maria Firmina, ela usa de um discurso muito conservador, né,
quem espera, quem vai, né, a Maria Firmina esperando assim um grande escrito rebelde, né, contra a escravidão, às vezes vai ter um pouco de decepção, né, porque esse discurso vai estar entremeado, primeiro, né, para você notar, o próprio livro se chama Úrsula, os protagonistas são brancos, né, não são os escravizados, mas isso, né, é tomado por muitos estudiosos como uma estratégia, né, para que ela possa inserir o discurso dos escravizados, né, dentro do livro, né, dentro do livro, de um livro romântico, que as pessoas, a maioria das mulheres, né, as leitoras, que são a maioria desse público, né, que lê romances no século XIX, se interessassem em ler, e aí elas são tomadas por e depois, né, pela oralidade também, né, pela leitura coletiva, elas são tomadas, elas começam a leitura aqui romântica, trágica, né, de um enredo de enlace amoroso, e de repente elas estão lá, levam assim uma chibatada mesmo, todos os leitores e ouvintes, de africanos, né, e de um afrodescendente, que é o Túlio, falando contra a escravidão, né. É uma coisa assim de estratégia mesmo, né, de você pegar os desavisados, né, usa o que está corrente no momento, para a partir disso você jogar o seu jogo político, né, e as mulheres tiveram que aprender a fazer isso, talvez assim, com muito mais, né, por conta mesmo da necessidade, de não poder dizer tudo abertamente. O campo político não era o campo considerado feminino, né? Até hoje a gente tem uma limitação desse campo político para as mulheres. Então, a Maria Firmina, assim como tantas outras mulheres, usaram estratagemas. Então, do pouco que eu li, né, do Cantos à Beira-Mar, até analisei no simpósio do Quevedo sobre poesia, no passado, né, com o poema A Mendiga, né, dela, eu fiz uma leitura em que eu percebo que existe uma mulher ali sofrendo por amor, mas ao mesmo tempo fazendo um enfrentamento, né. Agora, eu não posso te falar do livro como um todo, né? Isso que você aponta, que existe um diferencial entre essa Firmina da escrava e a Firmina de Úrsula e o Cantos à Beira-Mar. Eu teria que ler o livro todo para te dizer assim, o que eu penso sobre isso, né? Mas você já me deu a pista aqui dessas entrelinhas. Régia, uma outra coisa que tem povoado meu pensamento, e eu às vezes até fico revoltado com isso, é com essas estatísticas, né? Hoje de manhã nós tivemos uma pequena apresentação de estatísticas, e aí eu citaria 2 textos. Um, feito nos anos 80, que é do Mário Meirelles, que é inclusive citado pela Maria Celeste. O nome do texto se chama Os Negros no Maranhão, em que se fala num percentual muito pequeno de escravizados que vieram para o Maranhão, tá? E o outro é o Mário Meirelles até cita, né, que se a gente fosse confiar nas estatísticas dos historiadores maranhenses, os negros escravizados que vieram para o Maranhão não chegavam nem a 5% do total de escravizados no Brasil. E o Laurentino Gomes, nesse livro ainda há pouco citado pela Cecília, que é a Escravidão, acho que é a Escravidão 1, são 3 volumes, ele fala em um número mais ou menos de 150 mil. Se a gente comparar com o número dos escravizados, segundo o Laurentino, que foram para o Rio de Janeiro, que seria 1.500.000, mais ou menos o número de Salvador, 1.500.000, o Maranhão teria 150 mil. Aí, vejam só, o Henrique fez essa pergunta hoje. Se foram tão poucos negros que vieram para o Maranhão nesse período aí, 200 anos, né, 1655 até 1850, tal, como mais tarde o Maranhão vai ser um centro exportador de mão de obra escravizada
entre 1860, por conta do café, até as vésperas do sistema escravocrata. Eu queria, então, que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre esse texto que você citou ainda há pouco, da Maria Celeste, né, sobre esses números. Davi até colocou aqui, né, são relativos à população do Maranhão na época. Vamos adiante. Vamos, Régia. Então, concordo com o que o colega colocou, né, de que a gente tem que fazer essa proporção, né, os números em proporção à população do Maranhão na época, né, quem era essa população, quantos era a população, quanto eram os escravizados, né. Acho que Regina Faria fez esse levantamento e a gente dá em alguns momentos em que mais da metade da população maranhense era escravizada. Né? Então, a gente tem aí, né, entender por que a Maria Celeste vai dizer nesse texto que eu citei, né, ela diz o seguinte, né, foi nos registros de óbitos que encontramos, observando as 3 formas de assentos paroquiais, né, que ela estuda os batismos, os casamentos e os óbitos. Uma das informações dos escravizados, uma das informações que chama a atenção é a tendência à africanização na cidade de São Luís, a partir da segunda metade dos 700 e início dos 800, para os batismos e casamentos, e século XIX para os óbitos. Ou seja, realmente a chegada de africanos escravizados aqui, ela é tardia, né? Todos os historiadores locais apontam, não só locais, né? Todos os historiadores apontam isso, que vai ter escravizados aqui antes da Companhia do Grão-Pará, né, e Maranhão, mas o fortalecimento dessa chegada dos escravizados se dá pela companhia, né? Eles fornecem, eles facilitam, né, essa chegada dos escravizados para fortalecer as lavouras de algodão, né, e de arroz, né, também, não necessariamente de açúcar, né, mas principalmente ao final, na segunda metade do século XVIII, em 1755 mais ou menos, né, em que a companhia é formada, aí a gente vai ter uma entrada maior de africanos, né, escravizados vindos para o Brasil, para São Luís, para o Maranhão. Mas a gente também tem que considerar que muitos dados, né, se perderam, né, muitos dados são incorretos. A gente tem que considerar também aqueles que entraram por terra, né, que vieram de outras províncias, né, o tráfico interprovincial. A gente acha que o tráfico interprovincial é só aquele que existe depois do fim do tráfico transatlântico, né, de 1850, mas não, você vai ter tráfico interprovincial, né, muitos escravizados vindos, como eu falei, de Salvador, do Rio de Janeiro, né, vendidos para São Luís, né, às vezes até talvez considerados mais baratos, não sei. Então, a gente vai ter a chegada de uma população africana ainda impossível de mensurar totalmente, mas pelo dado, né, que a gente tem, vai ter um momento aí que a gente vai ter mais ou menos metade da população do Maranhão de africanos, né, de escravizados. E isso é muito importante, porque se você pensar hoje, né, isso é tão forte que se você pensar hoje, São Luís, junto com Salvador, com Rio de Janeiro e Minas Gerais, né, são as cidades mais negras do Brasil, né? É um dos estados mais negros do Brasil, né? Então, apesar da nossa elite branca querer negar isso, querer negar que o estado é um dos estados mais negros do Brasil, ele é, né? Então, isso vem de algum lugar, tem alguma ascendência, né? Não é simplesmente uma elaboração. Agora, claro, né, o Mário Meirelles partiu dos dados que ele encontrou, né? Daquilo que estava colocado ali para ele. Então, hoje a gente tem aí já
um site, né, que fala sobre o tráfico transatlântico, que tenta colocar os dados, né, embora que não são também completos, em que a Maria Celeste já trabalha com esse site, né, e pega esses dados, né, para ter mais ou menos uma dimensão, né, da quantidade, mas com exatidão é muito difícil a gente dizer o número de africanos e de todas as etnias, né, de todos os lugares que eles vieram. Exatamente, Darby Liz, esse site aí, né, que você colocou. Então, hoje a gente tem uma possibilidade de ampliar, né, a saber da nossa ascendência, né, da onde viemos. Então, e mesmo assim continuamos sendo um dos estados mais negros do país, né? Muito bem, obrigado. Vamos passar a Adriana. Boa tarde, queridos. Quero primeiro parabenizar a professora Régia, né? Eu sou fã de Maria Firmina, apaixonada, e foi assim, uma explanação maravilhosa, né, sobre a Maria Firmina e a Úrsula, bem focada na Preta Suzana. E só para complementar o que o professor Dino havia falado sobre o número, né, e que você falou também, eu li essa obra aqui, eu vou abrir aqui a minha câmera para mostrar. Eu li agora, né, que é A Mente Ninguém Pode Escravizar, essa daqui, e li também essa daqui, que é o do Agenor, que é o mais recente, né. O Agenor faz um trabalho fantástico, e nessa obra aqui tem um capítulo do Agenor. E esse capítulo é intitulado assim: Muitas Áfricas na Guimarães, de Maria Firmina dos Reis. Aí eu achei interessante que eu vou ler aqui rapidinho, que diz assim: há muitas Áfricas chegando a ferro nas costas brasileiras, os portos de Bissau, Alto Guiné, eram os pontos de partida da maior parte dos africanos escravizados, nos primórdios do comércio de escravos no Maranhão e no Pará. A província do Maranhão, no início do século XIX, contava com o maior número de negros escravizados de todo o país, atingindo o índice de 60,6% em relação à população total. Então, ou seja, é um número gigante, né? Maranhão e Pará. E principalmente também, eu acredito que seja algo que Maria Firmina conviveu no dia a dia, a questão dos escravizados, né, como a professora bem falou, eles não eram escravos, se tornaram escravos, acho que é isso, né, professora? Mais ou menos essa questão, que geralmente a gente já entra assim, escravos, como se lá na África também eles já fossem escravos, né? Mas é mais ou menos isso, não tem como. O tema do nosso evento, A Nossa Terra Tem Mais África, é muito pertinente, há um pertencimento muito grande, não tem como apagar, né? Não tem como dizer que como se fez com alguns escritores, esconder a cor do escritor. É algo assim que nós estamos no século XXI, mas que a gente tem que ficar bem atento a essas questões e levantar a bandeira e tirar do silenciamento, e é isso. Obrigada, Adriana. É isso mesmo, acho que eu tenho esse livro, né? Mas como eu disse, né? O tempo da gente, ele às vezes vai sendo tomado por outras coisas, né? Eu estou publicando a minha tese agora, em maio, provavelmente, ela vai estar publicada, vai sair pela Malê. Eu vou ter que fazer alguns ajustes, né? Porque tem coisas que eu digo lá, ela foi defendida há 10 anos, né? Que a pesquisa já avançou, né, bastante, não só a minha pesquisa, mas a pesquisa de outros pesquisadores, como o Agenor, né, então eu estou nesse processo aí, entre outras coisas. Então, eu preciso, você me deu uma boa dica, né, vou dar uma olhada nesse texto aí do Agenor, estou com o livro dele, esse livro que você mostrou, né, também pendente de um aprofundamento, né? Mas é isso, assim, como eu disse, né? O Maranhão é um estado negro, cara. Então, quando eu cheguei aqui, né? Eu sou cearense, as pessoas nem achavam que eu fosse cearense, né? Por conta da minha cor, né? Por conta de eu ser negra. Então,
ninguém nem percebia isso, assim, a não ser que eu dissesse, né? Eu passava por maranhense. E hoje acho que só uma mistura, né? Estou há 17 anos aqui já. Vamos ouvir o Darville. Professora Régia, boa tarde. É muito bom ouvi-la. Não é para fazer um adendo, existe um dado que eu mostrei para o professor José Dino tem alguns meses, um dado muito desconcertante para mim e acredito que tenha sido para o professor José Dino também, né? Existe um livro bem introdutório chamado Mocambos e Quilombos, é do Flávio dos Santos Gomes, da UFRJ, acredito que seja um dos maiores pesquisadores sobre quilombo, né? Que nós temos no Brasil sobre escravidão também. Então, ele tem uma tabelinha no fim do livro, professora Régia, chamada assim, quantidades de comunidades quilombolas reconhecidas e certificadas no Brasil, considerando os estados da federação. E me desconcertou muito porque na Bahia, que é um estado muito grande, tem mais do que o dobro da população do Maranhão, sempre foi uma capitania, província, estado bem populoso, nós temos 919, né, comunidades quilombolas reconhecidas e certificadas. Minas Gerais, que é um estado que povoa o nosso imaginário sobre escravidão devido ao ouro e tudo mais, né, tem 578. O estado do Maranhão tem 1.569. É um número assustador, é quase a metade para o Maranhão, outra metade para o resto do Brasil. Então, um número muito assustador. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu, quando estive em São Luís no ano passado, eu fiquei muito perplexo pela presença de população afro-brasileira em São Luís do Maranhão. É uma presença muito grande, enorme, e ela não é seccionada como aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Se nós formos ao Leblon, a gente quase não encontra pessoas negras, a não ser, sabe, trabalhadores, né? Na Baixada Fluminense, desculpa, um monte, Zona Norte, subúrbios aqui do Rio de Janeiro, um monte. No Maranhão, não, é uma presença mais ou menos uniforme em tudo que é canto e tudo que é espaço, sabe? Então eu comecei a repensar isso de somente as cidades negras, Rio, Salvador, só. Não, São Luís, para mim, tem uma presença muito possante disso, o estado como um todo também, né? E eu cheguei a perguntar para o professor Flávio dos Santos Gomes se não foi um erro de impressão, esse 1.500 e lá vai fumaça, que é um número muito destoante, né? Ele disse que não, o número é esse mesmo, e na opinião dele tem bem mais. Essas são as comunidades quilombolas certificadas apenas, né? Então, só para fazer um pequeno parêntese, né? Muito obrigado, professora Régia. Oi, Darville. Então, acho que tem questões aí que tem que ser pensadas. Além de ser um dos estados mais negros, né, do Brasil, está entre Rio, Minas Gerais, Salvador, a gente tem que pensar também na condição socioeconômica, né, desses estados, e também de como esse discurso chega nessas comunidades, né? A luta, né, pelo reconhecimento da comunidade quilombola, ela passa primeiro pela conscientização de que é positivo ser descendente de africanos, né? Então, isso tem que acontecer primeiro, para que esse povo se reconheça, né, como descendentes de africanos, né, como descendentes de escravizados, e a partir daí possa começar a lutar, né, pelo direito à terra. Talvez, né, esse reconhecimento maior, e aí eu estou conjecturando mesmo, Davi, se deva, né, às desigualdades fundiárias, né, porque é uma questão também de terra, né, é uma questão também de terra, né, da propriedade da terra, porque eles já têm a propriedade, o que eles querem é a documentação, a legalização, né, que se coloque mais forte no Maranhão do que nesses outros estados, né, talvez seja isso também, né, um processo também, tanto dos movimentos políticos, né, dos movimentos sociais, de conscientização
e positivação do que é ser quilombola, do que é ser uma sociedade remanescente de quilombo, e também da questão fundiária, né, da questão de lutas pela terra, né, que talvez aqui estejam menos avançadas, né, do que nesses outros estados. Né? Eu acho que pode se dever a fatores econômicos, a fatores do grande latifúndio, né? Que está colocado aí, faz com que essas populações que têm a propriedade, mas legalmente não a têm, lutem mais, né, para a sua legalização. Né? Muito bem. É o que eu estou mais ou menos inferindo, né? Pode ser que eu esteja errada. Mais alguém? E a minha Alcântara é considerada a cidade mais negra do Maranhão, tá? Muito mais do que Codó, muito mais do que São Bento, muito mais, né? Nossa cidade é a cidade mais negra do Maranhão. Mais alguém? Vamos, Adriana. Fazer uma fala rapidinho, professor, contribuindo com a professora Régia, as questões socioeconômicas, né, a comunidade quilombola aqui em Codó, eu gosto de ciclismo e pedalo, 45 quilômetros, né, e eu, muito curiosa para conhecer a comunidade, né, de Santo Antônio dos Pretos, mas, por outro lado, eu fiquei triste, né, não há, assim, eles me falaram das dificuldades que eles têm com investimento, a educação precária, muitas coisas assim que me deixaram muito triste. Inclusive, passou até uma reportagem, esse foi no Fantástico, sobre essa comunidade aqui de Santo Antônio dos Pretos, aqui em Codó. Então, assim, ainda há uma invisibilidade, há um descaso, a ausência de políticas públicas em relação às comunidades quilombolas. Né, eu acho que reconhecer a comunidade quilombola como quilombola não significa que eles têm aí o direito à terra, mas aí, né, só o direito à terra possibilita que essas comunidades elas tenham uma vida melhor, né, dá algumas garantias, né, eles não serão invadidos, embora semana passada, né, aconteceu de uma comunidade quilombola ser totalmente destruída pela luta de novo em relação à terra, né? A luta por terra, ela é uma coisa assim do Brasil todo, né? Extrema, né? Ela gera morte, ela gera assassinato, né? As pessoas que tentam, né? Que lutam pelo direito à terra no Brasil, né? São extremamente criminalizadas, perseguidas e assassinadas, né? Então, uma coisa é você legalizar, isso já é um passo muito importante, outra coisa é você manter essa comunidade, né, dar mecanismos para essa comunidade, ela melhorar, né, sair das condições de desigualdade, de miséria, e isso é uma questão que se coloca para todo o Maranhão, né? Infelizmente, mesmo que a gente tenha passado aí por um governo um pouquinho, né, menos conservador do que a oligarquia Sarney, a gente ainda figura como um dos estados mais pobres do Brasil, né? Então, essa desigualdade, esse abismo social que existe não só no Maranhão, mas no Brasil como um todo, né, em que o Neymar pode perder 5 milhões de reais num jogo de internet, numa live, e ficar rindo e achando engraçado, e enquanto pessoas não têm, 33 milhões de brasileiros não têm o que comer, né, você já tira por aí, né, e se você pega isso do ponto de vista do Estado, a gente está falando de um Estado que disputa justamente com o Piauí, quem é o mais pobre, né? Quem tem o IDH humano, né, mais baixo. Então, a gente tem muito que lutar, muito que construir, muito que lutar contra a desigualdade e contra o abismo social que existe no Brasil, né? Um abismo social mesmo, de classe, econômico, que
que coloca, né, boa parte da população, a maior parte da população, em uma condição de precariedade de vida, né? Muito mais nas comunidades rurais, né? Em que estão a maioria das comunidades quilombolas. Só um dado rapidamente, Régia. Estava me lembrando aqui, falando uma comparação com o Piauí. Eu não sei se foi ocasionado também pela pandemia e pelo governo federal aí dos últimos 4 anos, né? Mas eu quero crer que tenha sido não por falta de políticas públicas, né, do Maranhão e tal, mas a pandemia. Dos 50 municípios mais pobres do Brasil, nenhum deles, dos 50 mais pobres, nenhum deles está no Piauí. E 40 deles estão no Maranhão. Tá? Então, dos 50 municípios mais pobres do Brasil, você tem 40 no Maranhão e nenhum no Piauí. Então, tem uma diferença muito grande, realmente, nessa questão, tá? Então, é algo, né, que nós, professores, que trabalhamos com literatura, que trabalhamos com história, nós temos um dever muito grande, né, de não só estar focado nos nossos temas, mas também refletir sobre essas condições, né? Como é que nós podemos transformar o Maranhão numa sociedade bem letrada se há uma pobreza extrema, uma pobreza terrível. Quando teve a pandemia, você teve um monte de alunos sem internet. Como é que você faria isso? E essa história de investimento na educação, Adriano, eu gosto sempre de dizer isso, de ser até repetitivo, tá bom? Ser até repetitivo. Alcântara, boa parte das escolas de lá, você não tem nem internet, o professor não tem nem um notebook na escola, tá? O professor não tem um data show, ele não pode dar, por exemplo, alguma coisa fora daquele padrão ali do livro didático, a não ser que ele copie no quadro. Ele não tem vídeo, ele não tem um data show, ele não tem absolutamente nada. Então, o Maranhão, e eu acho que o Brasil inteiro precisa refletir sobre isso, mas o Maranhão, eu costumo dizer uma coisa gravíssima, tá? Nós temos dinheiro aqui para pagar 90 milhões, tá? 90 milhões, gente, para pagar aquele quinquênio que a Rede Agostinho não tem mais direito, porque em 2002, eu acho, 2001, o governo federal acabou com todos os quinquênios dos servidores, isto é, a cada 5 anos você não tem mais aquele aumento de 5%. Mas o Supremo Tribunal Federal chegou a uma conclusão, os juízes têm sim. Então, só para pagar os quinquênios dos juízes do Maranhão, o Tesouro Nacional vai ter que desembolsar 90 milhões. Então, eu faço aquela pergunta que o Legião Urbana gostava de fazer, né? Que país é este? Mas que Maranhão é este que não tem R$600, gente? R$600 tá pela Amazon. Um data show, R$600 não se tem para equipar uma escola. Mas nós temos 90 milhões para jogar na conta do judiciário maranhense, tá? Então isso, eu não sei vocês, mas muitas vezes com esses dados me dá uma vontade muito grande, né, de repensar uma série de questões sobre a nossa escola, né? Porque vejam só, na época que nós éramos estudantes, Régia, a gente imaginava que em 10 anos a gente melhoraria muito esse índice. Já se passaram 10 anos, 20 anos, já se passaram aí 25 anos, e a gente continua. Será que tem uma barreira tão grande para a gente mudar isso? Como é que uma escola como Alcântara não tem nem
um data show, não tem um notebook. Biblioteca? Não tem biblioteca, de jeito nenhum. E os alunos têm acesso à internet, Wi-Fi na escola? Não tem. Tá? Então é uma coisa gravíssima. Mas nós estamos terminando aqui esse período. Eu queria provocar a Régia, só mais um pouquinho, que não é todo dia que a gente tem a Régia aqui. Né? Eu queria voltar a esse ponto, né, da Suzana, né, de como Suzana reflete essa condição da África, e você falou muitíssimo bem, né, que a visão da África é uma visão extremamente idealizada. Né? Mas, ainda que a África não fosse esse território da liberdade, esse território do bem-estar, aquela coisa toda, né? Mas só o fato da descrição das pessoas amarradas ali, não existe inferno maior do que essa descrição. Então eu acho, né, e você já disse isso várias vezes, que esse discurso da Preta Suzana, ela explicando o que é a liberdade, que o Túlio não sabe direito o que é liberdade, eu acho que é o ponto mais alto, né, da obra da Maria Firmina dos Reis, né, de como ela reflete isso. Não é verdade? Sim, quando eu digo idealizada, não quero dizer que ela não é válida, né? Essa leitura que Maria Firmina dos Reis faz de África, né? Eu digo que é idealizada comparando com o que era historicamente a África no século XIX, né? O continente africano. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de literatura, a gente está falando de ficção, a gente está falando, né, da tentativa da Maria Firmina dos Reis de positivar o continente africano. Isso, para mim, é maravilhoso, ela pensar a África como uma pátria, ela pensar a África até numa condição de superioridade ao Brasil, porque lá, né, é a terra da liberdade. Né, diferente não é os Estados Unidos a terra da liberdade, é a África a terra da liberdade para a Preta Suzana, porque é lá em que ela viveu a liberdade, e foi lá, infelizmente, que isso foi retirado dela, né, pelos bárbaros. Quem são esses bárbaros? Provavelmente europeus, né, como eu disse na fala. Isso me faz inferir justamente pelo próprio Gupeva, em que, mais uma vez, né, pensando nos indígenas, a Maria Firmina coloca isso, né, que os bárbaros são os colonizadores e não os indígenas, né, não os povos originários. Então, a literatura não cabe fazer um retrato, muito menos a literatura romântica, né? Ela não se pretendia fazer isso, diferente dos realistas, né? Que tinham essa coisa muito da fotografia do real, como o Mulato, né? Do Aloysio Azevedo, dos naturalistas, que tinham essa coisa de fazer uma literatura política, fazer uma literatura de uma fotografia do real, mas também de construir uma outra possibilidade de ler a nação. Ao ler a África dessa maneira, ao ler os escravizados dessa maneira, ela coloca o debate, né, ela coloca a elite brasileira, a elite maranhense, para se autopensar. O Gonçalves Dias faz isso também no Meditação, né, um texto pouco conhecido dele, pouco estudado, em que ele fala, né, um personagem que chega ao Brasil, no Rio de Janeiro, e tudo que ele vê são escravos. Né? Então, que país é este? Como você disse aí do Legião, citando Legião Urbana, que é uma frase bem antiga, né? Que o Legião Urbana pega, né? Mas tem uma historicidade dessa frase. Então, que país é esse, né, que quer ser civilizado, que tem um discurso liberal, que tem um discurso civilizatório, né? Até no próprio texto A Escrava, da Maria Firmina dos Reis, ela fala isso, né? Usa uma personagem que ninguém sabe a cor da personagem, porque ela não diz, né? Mas é uma mulher que diz, né, que é horrível que em pleno século XIX, em pleno século das luzes,
a gente tenha ainda escravidão no Brasil. E Gonçalves Dias aponta isso também na Meditação, né, de quanto isso é horrível, de quanto isso pega mal para o Brasil em relação aos potentados da Europa, né. Então, não sei qual é o ano de Meditação, mas sei que a Maria Firmina está fazendo isso já em 59, né, já mostrando aí, olha, vocês querem ser tanta coisa, né? Mas o que nós somos? Somos um país escravocrata, né? Ao fim e a cabo, né? Somos um país escravista. Isso faz da gente civilizado, né? Tanto que o vilão da história, o elemento mais bárbaro, é um senhor de escravos, extremamente cruel, né? Que é o comendador Fernando P. Né? Ele é o vilão dessa narrativa, né? Sobre a questão de como é que a gente resolve, Dino, sabe, eu acho que a educação é importante, sim. Eu viajo, né, muito pelo PAFO, como coordenadora do PAFO de História, e vejo a realidade, né, de muitos interiores do continente, né, as realidades das escolas fundamentais e do ensino médio, né, e de fato você tem razão, né, tem algumas que tem uma precariedade muito grande, né? Mas eu penso que antes de um povo poder estudar, ele precisa comer. Né? Isso é a questão. Como é que você vai educar uma criança com fome? Né? Como é que você vai educar uma criança que chega na escola esperando a hora da merenda? Né? Porque ela talvez seja a única refeição decente que ela faça no dia. Como é que alguém vai aprender com fome? A Carolina Maria de Jesus dizia isso, né, na década de 1960, né, que a nova escravidão era a fome. Né? E hoje a gente tinha saído do mapa da fome, mas infelizmente nós voltamos a isso. Né? Chamam de insegurança alimentar, isso é um eufemismo, né? Para não dizer fome mesmo. As pessoas, principalmente nos estados mais pobres, né, elas estão passando fome. Né? Tem uma melhorazinha? Talvez, mas ainda temos 33 milhões de brasileiros passando fome. Então, como é que a gente vai explicar sobre Maria Firmina dos Reis, sobre a importância dos nossos ancestrais, sobre o poder revolucionário da educação, ensinar uma criança a ler quando a criança chega na escola, coitada, morta de fome, né? Eu me lembro até de um texto, um conto, eu não sei de quem é esse conto, né, que eu li quando li no ensino fundamental, né, que a professora estava dando aula de história, isso é um conto mesmo da literatura brasileira, sobre os bandeirantes, né? E o menino só pensava na hora do recreio porque ele queria merendar, né? Ele queria comer. E ela queria saber de bandeirante, o que me interessa bandeirante? Quem são o que esses caras fizeram, deixaram de fazer? Eu sei que ele bagunçou tanto, se desconcentrou tanto, que a professora castigou ele, fazendo com que ele ficasse na sala na hora do recreio. E ele perdeu a merenda. Então, para ele, os bandeirantes significava perder a merenda. Então, eu acho que a gente primeiro tem que resolver a questão de as pessoas terem direito ao básico, à alimentação, para poder uma criança chegar na escola com vontade de aprender, com possibilidade de se concentrar. Né? Enquanto elas estiverem passando fome, enquanto elas estiverem em casas de sapê, que o pessoal, ai, que bonitinho, que não sei o quê, por que você não mora lá? Eu morei numa casa de taipa, né? E o sonho do meu pai era fazer uma casa de tijolo. Então, quando a gente vai passando na estrada, né? Como diz a música Estãozinho Chororó, eu muito bem, vindo de trem de algum lugar, né? Aí me dá um aperto dessa gente humilde, que vontade de chorar. É ali, né? Aquelas pessoas estão morando em condições desumanas, né? Em casas de taipa, muitas vezes sem condições mínimas, sem condições precárias, sem saneamento básico, né? Sem um mínimo, né? Várias cidades do interior do Maranhão não têm saneamento básico. O próprio São Luís, o saneamento básico é precário.
né? Me lembro que na década de 80, no Ceará, começaram a dar vaso sanitário para a população pobre. Por quê? Porque a gente não tinha banheiro, né? Os pobres não tinham banheiro. O banheiro era o mato, o banheiro era um cercadinho de palha no quintal, né? Então, as crianças viviam com verme, as crianças viviam com vários problemas, né? Então, a gente tem que resolver essa questão. E isso, o que me dá mais raiva, é que isso não parece não a vontade dos parlamentares, né, sejam eles maranhenses, sejam eles na esfera federal, né, de diminuir essa desigualdade, né? Não à toa os caras do Rio Grande do Sul estavam escravizando baianos, né, e nordestinos, e além de escravizá-los, maltratando, né, torturando, um choque elétrico. Né? É essa a nossa elite. É essa a nossa elite predatória. E quando eu falo elite, gente, eu não estou falando de quem ganha R$5.000, R$6.000 por mês, não. Eu estou falando de elite mesmo, certo? Daqueles que realmente têm o poder, né? Como diz Raimundo Faoro, os donos do poder. Né? Para os donos do poder, não interessa modificar essa situação do Brasil. É por isso que, às vezes, a gente sente que as coisas não mudam. Embora eu, como alguém que chegou aqui 17 anos, acho que São Luís mudou muito, né? Pelo menos esteticamente, também teve muitos desenvolvimentos do que a São Luís que eu encontrei em 2005. Eu percebo uma mudança muito grande. Eu acho que quem nasceu aqui deve perceber muito mais. Se essa mudança é para melhor ou para pior, né? Aí cabe a gente analisar. Então, é isso. Muito obrigado, professora Régia Agostinho, pela brilhante aula, discussão, reflexão, e que nos mostrou aí um mundo dentro de Úrsula, que agora, a partir deste momento, a gente abre e vai ver totalmente diferente, né? Então, a gente agradece muito essa excelente reflexão sobre a África-Brasil e esse enriquecimento todo que você tem sobre esse tema, né? Então a gente agradece muito, muitíssimo, e sempre que a gente precisar, a gente bate, né, em quem conhece bem essa temática. Obrigado mesmo. Obrigada a você, Dino, mais uma vez, ao Gelma, e a todo mundo que ficou aqui até esse momento, né? 2 horas de discussão, escutando, né? Então, muito obrigada, gente, pela audição, né, e pelo carinho de me ouvir, né, e pelo convite. Obrigada. Muito bem, 2